Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, como vocês já sabem. No vídeo de agora vamos falar sobre Filipe Luís falando a verdade sobre Pablo e Lohan, o sincero Filipe Luís, que, vale ressaltar, novamente foi muito bem na entrevista coletiva. Essa primeira entrevista coletiva dele, tal como foi o Flamengo em campo, foi o Filipe Luís na entrevista coletiva. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque quando ele foi questionado sobre Lohan e sobre Pablo, não fugiu não, pelo contrário, foi sincero e falou a verdade. Temos informações boas. Carlinhos pode render ao Flamengo 4,5 milhões de reais. Já já vocês vão saber o motivo. E tem também jogadores, entre aspas, afastados do elenco e vão treinar em horário alternativo. Jogadores esses que não estão nos planos do Flamengo para a temporada 2025. Tem também Danilo, atualização sobre ele, está se despedindo. A gente vai contar isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas sempre lembrando para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Vamos para as informações. É o seguinte, galera, o Danilo se despediu lá na Juventus. A partida contra o Napoli marcou a despedida de Danilo da Juventus. Nas próximas horas, o zagueiro viajará ao Brasil para assinar contrato de 2 anos com o Flamengo, com opção de renovação por mais um ano. Embora tivesse a possibilidade de seguir na Itália jogando pelo Napoli e até mesmo renovar o contrato com a Juventus, Danilo decidiu encerrar sua trajetória na Europa e está de volta ao futebol brasileiro e tem tudo apalavrado, acertado para ser jogador do Flamengo com contrato válido por 2 temporadas. Particularmente acho uma contratação, óbvio, falando sempre sobre o jogador. Para mim, alto nível, prateleira, futebol brasileiro, prateleira de cima. Eu vou dar minha opinião se foi uma boa contratação ou não depois que eu souber os valores. Ah, o Flamengo não está pagando. Está pagando sim, um alto salário e luvas. E é isso que a gente precisa entender antes de opinar. Mas sobre o jogador, repito o que eu já falei em outrora, é um jogador absurdo, jogador de alto nível, embora já tenha 33 anos, teoricamente uma idade mais avançada no futebol, mas é um jogador que se cuida bastante. E então tenho certeza que dentro de campo vai ajudar. Mas, sobre a minha opinião, espero ter acesso aos números e aí sim depois eu vou soltar a minha opinião em relação a essa contratação. Vitão continua na mesma, tá? Antes que me perguntem aí nos comentários, o Vitão continua na mesma, o Flamengo mantém a proposta, empresários conversando com o jogador e também com o Internacional, mas sem nenhuma grande novidade. Vamos falar agora do jogo Flamengo e Volta Redonda, vitória por 2-0, estreia do Flamengo na temporada, e foi um domínio histórico, segundo o SofaScore. Na partida por 2-0, o Flamengo teve 77% de posse de bola e 689 passes certos. Foi a partida com maior posse de bola e o segundo jogo com mais passes certos em toda a base de dados, segundo o site especializado em informações e estatísticas, o SofaScore. E também na partida contra o Volta Redonda, Eric Pulgar completou 108 passes. A equipe adversária inteira, Volta Redonda inteiro, completou 105 passes no total, contando com titulares e reservas, 16 jogadores. Caraca, o Pulgar ontem jogou muita bola, tá? Inclusive é um jogador que eu acho que a gente vai sentir falta quando ele deixar o Flamengo. Eu acho que ele só tem um defeito, leva muito cartão amarelo. Fora isso, não tem o que falar do Eric Pulgar, um baita jogador que o Flamengo tem no elenco. E depois do jogo de ontem, sábado, lá em Brasília, o elenco desembarcou aqui no Rio de Janeiro, 11h30 da noite, e não teve descanso nesse domingo não, pelo contrário. Às 9 horas da manhã, os jogadores se reapresentaram ao técnico Filipe Luís e iniciaram a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que vai acontecer nessa quinta-feira, jogo que vai marcar a estreia do Flamengo no Maracanã nessa temporada. Provavelmente casa cheia, embora tenha tido aí uma polêmica de ingresso, depois o Flamengo voltou atrás após a repercussão negativa. A ver como que será essa situação no decorrer da temporada, é óbvio que a gente vai ficar de olho nisso, mas para esse jogo aí, tudo normal, tendência de casa cheia para a torcida dar as boas-vindas ao elenco na temporada 2025, lembrando que no domingo o Flamengo já tem, digamos, uma final, né? A Supercopa do Brasil contra o Botafogo, jogo que vai ser lá em Belém, vale taça e vale dinheiro também, porque é uma premiação muito boa. No outro vídeo a gente comenta essa situação.
Porque, por falar em dinheiro, sabe quem pode render dinheiro ao Flamengo? 4,5 milhões de reais? O Carlinhos, que está deixando o Flamengo, e o Carlinhos está indo para o Vitória. Lembrando que no dia 6 de janeiro, o perfil no Twitter chamado Bastidores Fla soltou a informação do Vitória querendo o Carlinhos. Na ocasião, o presidente do Vitória negou, falou que não, que ele tinha sido oferecido, que não interessava. O tempo passou e o Vitória é próximo de anunciar a contratação do Carlinhos. Procurei o presidente, ele justificou dizendo que na época o Carlinhos não estava em pauta, não queriam o Carlinhos. Com o passar do tempo, com a dificuldade de conseguir um centroavante, o Carlinhos entrou em pauta, foi uma opção barata para o Vitória, porque vai ser um empréstimo de graça, eles só vão bancar o salário do Carlinhos, que é um salário baixo. Gente, o Carlinhos ganha cerca de 60 mil reais, é um salário baixo, se a gente for falar de futebol brasileiro. Óbvio que para qualquer pessoa que está aí me assistindo, 60 mil reais é um salário absurdo, mas para o futebol isso é considerado um salário baixo. E o Vitória vai assumir o salário dele, pega o jogador de graça e põe uma opção de compra de 4,5 milhões de reais. Isso quer dizer que, ao término do empréstimo, se o Vitória quiser comprar o Carlinhos, tem que pagar ao Flamengo 4,5 milhões de reais. Eu acho que para o Flamengo é maravilhoso, maravilhoso. O Flamengo não queria o Carlinhos. E outra, gente, não é pela postura do jogador, porque o jogador sempre foi comprometido, não é nada disso, não é nada disso. Vontade nunca faltou, é técnica, falta técnica. E sejamos francos, eu falei desde o primeiro dia aqui no canal, vocês estão de provas, o Carlinhos não tem futebol para jogar com a camisa do Flamengo. Respeito a história dele, uma história linda, de superação, inclusive. Eu vou sempre torcer pelo Carlinhos, cara, uma pessoa sensacional. Mas no Flamengo, ele não tem futebol. Tanto é que o Felipe Luiz logo identificou isso e não queria utilizá-lo. Agora o Flamengo, entre aspas, consegue se livrar do Carlinhos. Ele está indo para o Vitória em breve. E tem jogadores afastados do elenco que não vão treinar com os demais jogadores porque não fazem parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Um deles é o Carlinhos, o Flamengo botou. Na verdade, eu vou até ler aqui a nota do Flamengo na íntegra para vocês. Nota imprensa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores treinarão em horários alternativos no centro de treinamento Jorge Elal e terão à disposição toda a estrutura do clube. Ou seja, se o elenco principal treinar pela manhã, eles vão treinar à tarde. Se o elenco principal treinar à tarde, eles vão treinar pela manhã, ou podem treinar no mesmo turno, em campos separados, mas eles não treinarão com os jogadores que vão estar com o Felipe Luiz. Vamos lá, Zé Wellington, ele tem contrato, porque Zé Wellington e Caio Garcia, esses dois bateram idade, não podem jogar mais no Sub-20, tem que ir para o profissional, mas não serão aproveitados. Zé Wellington tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Caio Garcia, até dezembro de 2026. Thiaguinho, até o meio desse ano. Carlinhos, até dezembro de 2026, e ele está indo para o Vitória por empréstimo, e o Pablo tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Gente, desses aí, eu acho muito difícil o Flamengo conseguir, repito, entre aspas, se livrar do Pablo. É um salário altíssimo, muito alto, um jogador que sofre com a questão física, a gente pôde ver isso aí no passado recente, é um jogador que não tem a pretensão de fazer uma mudança drástica na vida dele, pessoal. O que é mudança drástica? Exemplo, ele está morando no Rio, sei lá, ir para Portugal agora, ele não tem nenhum interesse. Inclusive mudar de cidade aqui no Brasil, eu acho muito difícil o Pablo aceitar. Ele foi para o Botafogo na temporada passada porque era o Rio de Janeiro, tá? Então, ele tem a vida dele estruturada aqui, a esposa dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, a família dele é apaixonada pelo Rio de Janeiro, o filho dele joga na categoria de base do Flamengo. Eu acho pouco provável o Pablo aceitar qualquer proposta para deixar o Flamengo. Acho que ele vai ficar no Flamengo, e se eu tivesse que arriscar, ele vai ficar no Flamengo até dezembro desse ano e sair de graça. Se eu tivesse que arriscar, óbvio, daqui a uma semana pode chegar uma proposta para ele, e ele gostar da proposta, a família dele gostar, sei lá, ir para a Arábia, não sei. Mas pelo que eu entendo, pelo que eu ouço, pelo que eu apuro, pelo que eu escuto, acho pouco provável o Flamengo conseguir tirar o Pablo do elenco nesse momento, negociar o Pablo nesse momento. Mas, nos demais, acho que o Thiaguinho nem preciso mencionar, né, que o Flamengo está certíssimo. Caio Garcia, o Flamengo também está certo, tem o Pablo Lúcio, que joga muita bola aí, surgindo. O Zé Wellington também, com todo respeito ao jogador,
não tem como estar hoje no elenco do Flamengo, é melhor ser negociado mesmo. Eu vou trazer uma atualização sobre o leilão eletrônico dos camarotes do Maracanã para 2025. Eu estou fazendo isso porque tem muita gente me perguntando como é que está essa situação. E eu recebi aqui, obviamente, através de uma fonte, que eu não vou poder mencionar o nome, alguns tópicos importantes sobre isso. Oportunidade única, processo democrático e transparente para atender a grande fila de espera interessada na aquisição de camarotes no estádio. 52 empresas inscritas no leilão eletrônico, expectativa de 80 empresas participantes. Grandes empresas de diversos segmentos já fizeram inscrição, segmentos de óleo e gás, bancos, saúde, etc. Expectativa de 25% a 30% de ágio médio nos 7 lotes. Camarotes mais desejados, Oeste, 218, 222 e 223, esses são os números dos camarotes, estarão disponíveis nos primeiros 3 lotes. Pela primeira vez na história, alguns lotes oferecendo prazos de contratos mais longos, 2 e 3 temporadas. Por que eu estou falando isso? Muita gente me perguntando sobre esse leilão eletrônico, como é que está, e porque na última gestão, na gestão Rodolfo Landim, renovava automaticamente. Ou seja, não faz nenhum sentido renovar automaticamente com quem tem um ano anterior. Se você pensar bem, por que você renova automaticamente? Para que renovar automaticamente? Por que não abrir para fora e saber o preço certo de cada camarote? Se você não abre, você nunca saberá o preço de cada camarote. Concordam comigo ou não? Acham que eu estou falando besteira? Se tem gente querendo pagar mais, por que não colocar em leilão? E é basicamente isso que a gestão Flamengo e Fluminense está fazendo, né? Vamos agora falar de Felipe Luiz, porque Felipe Luiz tem números, olha, à frente do Flamengo, no comando do Flamengo, 16 jogos, 10 vitórias, 5 empates, apenas uma derrota, 25 gols marcados, 11 gols sofridos, um título da Copa do Brasil e 13 jogos de vencibilidade. Vem cá, vem. Vamos falar baixinho aqui. Você não está iludido, não? É óbvio que está. Sabe por que você está iludido? Porque o Felipe Luiz te faz ficar iludido. E não é à toa. Olha, no primeiro jogo contra o Volta Redonda, como o Flamengo jogou taticamente. Foi impecável. Tudo, leitura de jogo, jogada trabalhada, marcação sob pressão, transição rápida, defesa-ataque, cobertura. Repito o que eu falei no meu vídeo de pós-jogo. Pode ter tido um erro de passe, uma jogada não completada, um erro de individual, mas taticamente, ó, uma aula. Parabéns ao Felipe Luiz nesse início de trajetória dele como treinador. Mas antes de falar de Felipe Luiz, vou falar do Alexandre, porque na zona mista ele foi questionado sobre o Danilo, obviamente. E ele jogou com o Danilo no Porto, no Santos, na Juventus, na seleção brasileira, e agora vai jogar com o Danilo no Flamengo. Ele não confirmou a vida do Danilo, mas quando foi questionado se o Danilo perguntou para ele sobre o Flamengo, ele falou que sim. Olha isso. Acho que ele já sabia um pouco da estrutura do Flamengo, mas sim, ele me pergunta porque a gente conversa quase todos os dias. Recentemente eu estava lá em Turim e ele me perguntou como era a estrutura, como eram os jogadores e como era viver no Rio também. Gente, boa. O Alexandre praticamente diz, ó, beleza, o Danilo tá vindo. É isso. Mas, óbvio, sempre respeitando ali a burocracia, o Alexandre não fez isso. Mas, com outras palavras, ele deixou muito claro que o Danilo já estava interessado sim em jogar no Flamengo. E eu repito, ele chega nessa semana para poder assinar o contrato dele com o Flamengo. Ele antes vai rescindir com a Juventus e depois ele viaja para se apresentar ao Flamengo e ser jogador do Flamengo. Contrato válido por 2 temporadas até dezembro de 2026. Agora a coletiva do Felipe Luiz, que é o grande assunto desse vídeo aqui, porque ele foi sincerão. Várias declarações muito boas, inclusive parabéns ao Felipe Luiz, mais uma entrevista coletiva maravilhosa. Você gosta ou não do que ele fala, concorde ou não, ele pelo menos fala, ele conversa sobre futebol. Ele não sai pela tangente, pelo contrário, ele explica tudo, todas as decisões tomadas, entende o que deu certo e o que não deu certo. Inclusive, uma declaração dele me chamou muita atenção. Abre aspas. Se esse time não jogar, a culpa é minha. Somos o melhor time do Brasil. Ponto. É isso. É isso. Não tem desculpa.
Não tem desculpa de calendário, não tem nada. Ele assume a responsabilidade. Não tem desculpa de lesão, nada. Independentemente disso, o elenco do Flamengo é muito bom e continua sendo o melhor elenco do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. É a minha opinião. Ainda mais agora o Botafogo, que perdeu todo mundo, esquece. O Botafogo perdeu o Thiago Almada e o Luiz Henrique, ponto, já parou aí. Já parou aí. O Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. E sim, o Felipe Luiz tem que fazer esse time jogar. Ele foi questionado sobre Cebolinha e Luiz... Olha isso, Cebolinha e Luiz Araújo nem viajaram para Brasília. Ele foi questionado se esses dois jogadores estarão à disposição para a Supercopa do Brasil no próximo domingo, 2 de fevereiro. Ele falou, o planejamento é que eles estejam à nossa disposição. Então, esse é o planejamento para Luiz Araújo e Cebolinha. Agora vamos para o assunto principal. Felipe Luiz ontem foi questionado sobre Carlinhos, só o Carlinhos, e aí ele respondeu, ó, Carlinhos, eu sei da qualidade dele, mas isso é assunto com a diretoria, beleza? Enfim, não falou muito sobre o Carlinhos, deixou claro ali que não vai utilizar o Carlinhos, até porque o Carlinhos está recebendo várias propostas, a diretoria quer fazer o negócio porque ele não está nos planos. Aí logo depois, um repórter, que eu confesso que eu não sei o nome, só ouvi a pergunta, peço desculpa, mas o repórter foi e perguntou, e Pablo e Lohan? Falou sobre o Carlinhos e Pablo e Lohan. Abre aspas para Felipe Luiz. Prestem atenção. Primeiro, eu quero dizer que esse assunto é da diretoria. Eu tenho opinião, é claro, mas o Boto, quem vai responder para vocês? Eu estou com um grupo aqui que está na frente, que bebeu da água do conhecimento comigo. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as funções. Esses jogadores, Pablo e Lohan, não tiveram comigo. Gente, com outras palavras, o Felipe Luiz fala, eu não vou utilizar esses jogadores. E para o Pablo, tá tudo bem. Eu já expliquei isso aqui para vocês. O Pablo ficou um tempão no Botafogo sem entrar em campo. Não foi por questões físicas. Ele teve problema muscular sim, mas depois ele ficou à disposição e foi o Arthur Jorge que não quis usá-lo. E para ele tá tudo bem. Pelo contrário, ele postou foto dizendo que é campeão da Libertadores. Tá tudo bem. O Pablo, ele não se importa com isso e segue. O Lohan, olha só, ele está confirmando aquilo que eu falei para vocês. Felipe Luiz não vai utilizar o Lohan. O Lohan, a ideia da diretoria é descer o Lohan para o sub-20 novamente. Mas é óbvio que o jogador não quer isso para a carreira dele, nem os empresários. E é por isso que o Flamengo, ciente que o jogador, com o passar do tempo, vai se desvalorizar cada vez mais, porque ele não será utilizado pelo atual treinador, Felipe Luiz. Então é por isso que o Flamengo quer vender o Lohan para o CSKA. O valor da proposta foi aceito, 8 milhões de euros por 80%. O problema é a forma de pagamento. E pessoas, vamos parar e analisar vocês que estão aí caindo em cima do Flamengo pela possibilidade da venda de Lohan. Vamos parar e analisar se o Tite não utilizou Lohan, se o Felipe Luiz não quer utilizar Lohan, é coincidência? É óbvio que não. Tem algo acontecendo nos bastidores que a gente não sabe. Ou melhor, eu sei, já falei para vocês, falta de vontade, muita gente fala isso, que o Lohan não tem aquela gana, aquele tesão. Pode ter mais coisa? Pode, mas eu seria leviano dizer que tem mais coisa. Mas se o Felipe Luiz, que é treinador do jogador, não quer utilizá-lo, não tem jeito. A diretoria está certa em vender. Fala nação rubro-negra. Uma grande novidade está chegando ao Mengão. O Flamengo está prestes a anunciar a contratação de Danilo, ex-capitão da Juventus e nome frequente na seleção brasileira. Hoje vamos te contar tudo sobre essa transferência bombástica, o histórico do jogador, sua despedida emocionante da velha senhora e o que ele pode trazer ao Flamengo para a temporada 2025. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente porque essa notícia merece uma análise completa. Nesta segunda-feira, dia 27, a Juventus anunciou oficialmente a rescisão contratual de Danilo, abrindo caminho para o lateral direito de 33 anos vestir o manto sagrado. Foram 5 anos e meio defendendo o clube de Turim, onde Danilo se destacou como um verdadeiro líder dentro e fora de campo, sendo inclusive o capitão da equipe em sua última temporada. No comunicado oficial, a Juventus fez questão de exaltar a trajetória do jogador, que acumulou 213 jogos, marcou 9 gols e concedeu 14 assistências. Além disso, Danilo conquistou títulos importantes, como um Scudetto, 2 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália.
A despedida da velha senhora foi marcada por palavras de respeito e gratidão, com o clube desejando sorte ao jogador em sua nova jornada. Danilo é um jogador que dispensa apresentações. Ele deixou o Brasil em 2011 e construiu uma carreira brilhante na Europa, passando por gigantes como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Com passagens de destaque, Danilo sempre demonstrou profissionalismo, talento e uma forte capacidade de liderança. Na seleção brasileira, Danilo foi presença constante, participando de grandes competições e somando experiência internacional. Agora, com todo esse histórico, o lateral chega ao Flamengo para trazer sua experiência e qualidade a um dos maiores clubes do mundo. Danilo desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 28, para realizar exames médicos e, em seguida, assinar contrato de 2 anos com o Flamengo. Essa contratação reforça ainda mais o sistema defensivo rubro-negro, que já vinha mostrando evolução sob o comando de Filipe Luís. Aliás, o próprio Filipe Luís foi peça importante nas conversas para trazer Danilo ao Flamengo. O jogador também teve um diálogo direto com a diretoria, mostrando que sua chegada é parte de um planejamento estratégico para a temporada 2025. Danilo terá papel fundamental na defesa, mas sua liderança e experiência internacional podem ser diferenciais tanto dentro quanto fora de campo. Com sua chegada, Danilo promete ser uma peça-chave na construção de jogadas, na solidez defensiva e na liderança do elenco. Ele é conhecido por sua versatilidade, podendo atuar também como zagueiro, e pela precisão nos passes, algo que se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do Flamengo. Além disso, sua mentalidade vencedora e o histórico de grandes conquistas trazem ao Flamengo uma nova dimensão de competitividade, especialmente em competições internacionais, como a Libertadores. Nação, podem ter certeza, com Danilo, o Mengão ganha ainda mais força para brigar por todos os títulos que disputar. E aí, nação, o que vocês acharam da chegada de Danilo? Será que ele vai se tornar um dos grandes ídolos do Flamengo? Deixem suas opiniões nos comentários. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Aqui é Flamengo, e aqui é rumo a mais conquistas. Valeu, galera, até a próxima e saudações rubro-negras.